Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre publicidade para o público infantil. No mês de abril de 2014, portanto neste ano, o CONANDA, Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, publicou uma resolução, a de número 163, que considera abusiva a prática de direcionamento de publicidade e comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto e serviço. Obviamente que ONGs de defesa do direito das crianças e dos adolescentes e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas ao público infantil gerou uma enorme divergência, uma verdadeira guerra nos meios de comunicações e principalmente na internet sobre o tema. Bem, para falar sobre publicidade para o público infantil, recebemos hoje no nosso programa o publicitário e coordenador do curso de comunicação social da Univates, professor Flávio Moirer, e a advogada e também professora aqui do curso de Direito da Univates, a doutora Leila Ames. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Professor Flávio Moirer, eu já vou começar explorando teus conhecimentos. Fica à vontade. Essa resolução, ela tem alguns termos técnicos, então é importante inicialmente esclarecermos o nosso público sobre alguns termos de caráter mais científico ou relacionado à sua área de atuação, aqui no caso, professor da Univates. Ela fala, por exemplo, em comunicação mercadológica. O que é comunicação mercadológica? Comunicação mercadológica, ela transcende a publicidade propriamente dita e ela envolve qualquer tipo de forma de promoção de um produto ou serviço, né? Ou seja, algum tipo de mercadoria, algo que pode ser consumido, nos meios de comunicação e também nos próprios espaços de comércio, por exemplo, como os pontos de venda, né? No ambiente público, né? Na rua, com os outdoors, com todo tipo de forma de promover o produto de alguma maneira. A própria resolução aqui, ela fala ela cita até as ferramentas que na verdade, essa resolução, professor, a gente comentávamos antes, ela não tem a possibilidade de proibir, mas ela considera abusiva a propaganda dirigida ao público infantil. Até tem a colega, na verdade, uma resolução não tem o poder de lei de proibir, no caso aqui. Isso. Então podemos. A resolução, na verdade, ela vai orientar, né? É uma norma jurídica, né? Foi sancionada, publicada no Diário Oficial da União, não tem força de lei, mas sim uma norma jurídica que orienta as empresas, né, direcionadas à propaganda nas suas campanhas publicitárias. Ela vai ter influência no momento em que, por exemplo, o CONAR, né, o Conselho Nacional da Autorregulamentação Publicitária, vai fiscalizar. Então, essas normas acabam orientando a fiscalização dos órgãos de fiscalização. E aí sim, acaba tendo uma certa força de lei, na medida em que essas CONAR e esses conselhos têm a possibilidade de aplicar sanções, punições em função de alguma propaganda, uma publicidade irregular. Não é uma lei propriamente dita, é uma norma jurídica com orientações, mas acaba tendo força de lei porque implica em sanção e punição. Aqui o CONAR, já que você citou, Conselho Nacional de Autorregulamentação, é isso? Isso, publicitário. Inclusive há muita crítica em relação ao CONAR, né? Porque ele não tem uma ligação com o poder público. Certo. Ele é as próprias... Aí o professor também pode entrar nisso? Explicar? O CONAR, como Conselho de Autorregulamentação, são os próprios publicitários que definem, por uma espécie de acordo de cavalheiros,
o que será plausível, o que é possível publicar, se há propaganda desleal, se há alguma forma de infração da ética, né? Então, eles próprios decidem ali e julgam entre si e eles são capazes de fazer recomendações ou advertências, mas daí todos aqueles anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação que fazem parte do CONAR, eles se propõem a respeitar essas indicações e essas advertências do CONAR, né, de retirar um trecho de determinado anúncio publicitário ou mesmo de tirar do ar, né? Eles se propõem a fazer isso, mas não existe uma regulamentação externa ao próprio CONAR. Ou seja, e o CONAR, ele pode aplicar alguma sanção? Como eu disse, ele pode fazer uma advertência ou pode fazer uma sugestão de sustar a propaganda, de retirar um trecho que seja considerado de alguma forma abusivo ou desrespeitoso. Ele Mas aplicar... vai aplicar multa, né? Multa ele não chega a aplicar. O CONAR, eu creio que multa não. Não tem esse poder de aplicar uma multa, enfim. Mas esse, na verdade, é um dos grandes debates hoje, se o CONAR é ou não suficiente para limitar propagandas abusivas que induzem a crianças a consumir determinados produtos que causam mal à sua saúde, ou enfim, que nós vamos adentrar no tema mais adiante. Na resolução, eu vou ler aqui, para deixar um pouquinho mais claro, que ela diz que, dentre outras ferramentas, que o professor já citou da comunicação mercadológica, ela cita anúncios impressos, comerciais televisivos, spots de rádio, banners e páginas na internet, embalagens, promoções, merchandising, ações por meio de shows e apresentações e disposição dos produtos nos pontos de vendas. Veja como é abrangente, professor. Fechou o cerco. Esse aí realmente é a grande questão, né? Como é que nós vamos oferecer os produtos para as crianças se não tiver embalagens atrativas, por exemplo, né? Que ali que tem o personagem que ela gosta de ver na TV, que tenha as cores, que tenha todos esses recursos que são chamativos e que são recursos próprios da publicidade. A publicidade utiliza isso justamente para nos tocar emocionalmente, né, com relação aos produtos que vende, né? A publicidade ela não vende só o produto, ela vende aquilo que o produto oferece, ou ele vai te tornar alguém mais popular, ele vai te tornar alguém mais interessante, né? A publicidade ela vende também esses desejos, né? Pela compra do produto, por consumir esse produto, tu vai alcançar uma determinada condição. Veja, professor, que interessante, porque agora, colega, a gente lendo a resolução, ela é muito abrangente, ela é muito forte, inclusive embalagens. Uhum. Em relação às embalagens também, a Anvisa tem determinações, né? A forma de exposição, o conteúdo, até a exposição nas prateleiras, né? Qual a maneira mais apropriada. Então, de certa forma, ela tem essa previsão geral e tem normas específicas da Anvisa, por exemplo, que vai tratar do assunto especificamente. Vai trazer orientações em relação a isso. Veja, a resolução também fala, considera-se abusiva a publicidade e comunicação mercadológica no interior de creches e das instituições escolares de educação infantil e fundamental, inclusive em seus uniformes escolares ou materiais didáticos. Ou seja... o tipo da coisa, lá na listinha do material de educação, de material de aula do início do ano, não pode ter caderno da marca tal, ou lápis de cor do personagem tal, né? Então é proibido esse tipo de exigência na lista de material escolar, por exemplo, né? A venda associada, comprem livrinhos tais, né, do personagem tal,
Enfim, nesse sentido que vem a proibição também, porque existe nas escolas isso muito forte, querendo ou não. Você queria complementar? E o ambiente educacional, ele é um ambiente que também, em que a criança está sendo formada e que as pessoas que estão ali, elas têm uma autoridade, de certa maneira, para colocar o que é o correto, o que é o certo para a criança. Então, aquilo lá, se oferece ou se exige, ou mesmo que se sugira o caderno da marca tal, que tem o personagem tal, né, tu está dizendo alguma coisa para a criança, está dizendo que esse aqui é o melhor. Ou seja, então, está influenciando na capacidade de julgamento dela. Bem, nessa primeira parte do programa, a gente conseguiu dar uma pequena visão da resolução que a gente já viu, porque a colega advogada e professora aqui da Univates já disse que ela não tem força de lei de proibir, mas ela tem um indicativo para as demais instituições que têm a função de fiscalizar, inclusive impor sanções. Ok. Na segunda parte, nós já vamos adentrar, então, por que razões se tomou essa medida. Bem, eu costumo deixar uma pergunta, uma curiosidade, antes de a gente ir para o intervalo, e eu vou deixar o seguinte questionamento. Você sabe quanto as crianças influenciam nas compras totais da casa? Aguarde. O programa Entre Linhas retorna em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando do tema publicidade para o público infantil. Contamos com a presença do publicitário e coordenador do curso de comunicação social aqui da Univates, professor Flávio Moirer, e a colega advogada, também professora aqui da Univates, doutora Leila Rames. Flávio, eu disse o teu sobrenome correto? Sim, tá certo. Moirer? Isso. Ok, fui bem então, tá bem. Vamos lá, eu deixei no final do bloco anterior um questionamento para o nosso público no ar. Eu perguntei, você sabe quanto as crianças influenciam nas compras totais da casa? Olha que interessante, pesquisa realizada pelo IBGE, em parceria com o Instituto Interciência, em 2013, é um dado de 2013, mas enfim, aponta que os pequenos consumidores influenciam 80% das compras totais da casa. Outro estudo realizado em 2006 pelo National Bureau of Economic Research, eu acho que o meu inglês é péssimo, mas enfim, esse Instituto Nacional aí de Economia americano indica que, caso os anúncios televisivos de redes de fast food fossem banidos nos Estados Unidos, o número de crianças de 3 a 11 anos com sobrepeso seria reduzido em 18%. Fonte do que eu estou dizendo aqui é o site www.revistaforum.com.br. Pode confirmar lá, foi lá que eu peguei esses dados. Bem, interessantíssimo. Outra coisa, professor, olha que interessante, lendo sobre o tema que nós estamos conversando hoje, eu vi num site da internet as pessoas comentando. É impressionante hoje em dia como há muito debate. Você lança um tema, hoje as redes sociais, há um extenso, profundo debate de todas as opiniões, alguns extrapolam nas suas opiniões, enfim, mas hoje há até um cuidado para retirar agressões, enfim. Olha que interessante isso aqui, a opinião de um publicitário sobre esta resolução, essa que a gente comentou no início, no primeiro bloco. Ele diz o seguinte: sou publicitário, vivo desses reclames, entre aspas, que são dos comerciais, entre outros. Eu vivo dos reclames, entre outros. E sou super a favor dessa decisão. São tantas as artimanhas enganosas que usamos para produzir um comercial que tenho até vergonha de me identificar. Fonte é no site defesa.alana.org.br. Ele tem ali, entre as opiniões, por quê? Porque se estabeleceu um debate entre os defensores e
os opositores a essa proibição. E a maioria dos publicitários, obviamente, empresas relacionadas ao setor, são contra a proibição. E, entre outros argumentos, é de que vai acabar com os programas infantis, não vai ter investimentos nessa área, vai prejudicar as empresas, enfim. E os publicitários, de modo geral, eram todos a favor. E esse falou isso, que são tantas as artimanhas enganosas que usamos para produzir um comercial. Professor, você como publicitário, existem essas artimanhas? E você é a favor ou contra esta resolução? Eu sou a favor da resolução. Eu acho que o Estado tem que ter a sua forma de auxiliar os pais nessa, digamos, nessa luta contra certos problemas que advêm da questão do consumo, né? Se fala muito na educação, que os pais têm que regular, que o Estado não pode interferir, mas o Estado ele tem que contribuir, porque os pais, eles são educadores, eles não são super-heróis. Eles não têm como dar conta de todos os apelos ao consumo que são dirigidos à criança e que são dirigidos a todos nós. A nossa sociedade, ela é baseada no consumo, né? Ou seja, consumir é uma coisa que se tornou necessária para a economia continuar girando. E a publicidade passa a ser um catalisador desse consumo, né? Então, o Estado ele tem que intervir de alguma maneira. Claro, a resolução é bastante radical, fala em embalagens, em qualquer tipo de apelo. Isso vai impactar seriamente na questão econômica desses grupos e também os grupos de mídia. Então, a gente não vê nos meios de comunicação tradicionais uma discussão como essa que a gente está fazendo aqui agora, porque eles dependem dessa publicidade. E o setor infantil, ele corresponde a um grande número. Os dados que tu trazias antes, por exemplo, de que as crianças influenciam, elas influenciam não só nas compras dos produtos voltados para a criança. É isso aí. Também nos outros. Então, uma vez eu fiz numa disciplina, né, sobre mídia e infância com os meus alunos, a gente fez um pequeno levantamento em algumas revistas semanais para ver, por exemplo, em que comerciais, em que tipo de anúncios aparecia criança. Os anúncios de revistas, né, que nós fizemos, o que mais aparecia criança era de banco. Comercial de banco era o que mais aparecia a figura infantil. Ou seja, é um produto voltado para os adultos, mas estão procurando, de certa maneira, também trazer as crianças, porque as crianças acabam influenciando também. Então, elas pedem o produto que é destinado a elas, mas elas também pedem o produto que é para os pais, né? Então, a criança sabe qual é a marca de carro, né? Ela conhece. Isso também é uma questão que tem que ser vista, né? Tem um documentário muito interessante que pode ser encontrado no YouTube chamado Criança, Alma do Negócio, que é uma brincadeira aí com a ideia de propaganda alma do negócio, ou seja, quanto a comunicação mercadológica afetava as crianças, e se mostra em determinado momento que as crianças não conheciam legumes e frutas, nomes de legumes e frutas, elas não conheciam, mas elas conheciam a marca do telefone, a marca do automóvel, a marca o que quer que seja, do produto tal. Elas conheciam mais isso do que frutas e legumes. Então, esse apelo, ele é insistente, e é colocado para as crianças até como fator de inclusão dentro de certos grupos, né? Se tu não tens o produto tal, né, tu não é tão bem aceito dentro do teu grupo, né? Então, esse tipo de questão que vai além simplesmente do consumismo é que tem que ser pensado. E o Estado, acho que está fazendo o seu papel em tentar regular esse tipo de ação. Professora Leila, tem o mesmo entendimento? Eu concordo, sim. Concordo especialmente. Primeiro, é surpreendente o percentual de 80%. 2003, né? Vamos deixar claro. Mas talvez tenha aumentado. Opa. De fato, ele é um percentual bastante considerável e não só nos produtos infantis, né, como produtos... Mas eu acho que o professor Flávio toca em dois aspectos importantes. O primeiro, o fator educação, né? Com certeza, essas normas vêm também com o intuito de contribuir, né, e reforçar a educação não só da família, mas também da escola, né, que tem alguma orientação nesse sentido e até de determinadas práticas adotadas nas escolas, enfim.
E muito a questão do consumismo também é um reflexo do que tem em casa. A criança, quando vê a propaganda infantil, né, o merchandising, enfim, dependendo da cultura que tem em casa, ela vai ou não querer comprar mais ou menos. Se a família já tem uma cultura de consumismo, né, aquela propaganda, aquela publicidade vai ter um enfoque muito maior também. Eu concordo com a regulamentação, né, também pelo fator de orientar, né, de modo geral, essa publicidade. E em relação à resolução que foi publicada, eu li uma entrevista também, e o publicitário perguntava lá, como é que eu vou fazer propaganda agora para o público infantil? Está tudo limitado, né? E aí a pessoa que estava respondendo disse, você tem filhos? Né? Faça propaganda pensando no seu filho. Então, a gente visualiza muitas vezes determinadas propagandas que elas acabam tendo um apelo, uma conotação diferente. Então, faça a publicidade voltada como se fosse para o seu filho. Professor, você falou num estudo que foi feito aqui? Esse que as crianças aparecem mais em comerciais? Não, isso foi um pequeno exercício que eu fiz com os meus alunos durante uma disciplina, em que eu pedi que eles procurassem revistas, principalmente, a gente procurasse os anúncios e fizesse uma identificação em quais apareciam crianças, né? E aí, muitas revistas eram revistas para adultos, revistas semanais, e ali nos anúncios a gente detectou que o que mais aparecia não é nenhum estudo científico com amostra, nada, foi uma experiência, um exercício de sala de aula, mas ali a gente já tinha uma boa amostra para ver o quanto o apelo da criança ele é importante, né? E ele é utilizado. Então ele é utilizado como uma influência indireta para os pais, né? Influencia-se a criança e a criança vai pedir para o pai. Então o pai acaba sendo influenciado. Então acabava dirigindo a propaganda, a publicidade, ao invés do consumidor final para a criança, para que influenciasse o pai a comprar aquele determinado carro, aquele determinado produto ou ter aquele banco lá que seria chique, enfim, interessante isso. E isso foi, nesse estudo se verificou aí, que foi feito aqui numa disciplina sua, né? Isso. Muito interessante, porque esse dado de 2003, de 80% das compras da casa são influenciadas pelas crianças. Nossa, imagina para a publicidade e propaganda quanto importante era saber desse fato. Então você direciona. E a resolução veio para impedir isso. Tanto que hoje me parece que está proibido a utilizar crianças para produtos voltados aos adultos. Sim. Eu acho que ficou claro isso, né? E certamente esse é um dos alvos da polêmica que foi gerada quando foi publicada essa resolução, né? Porque ela foi publicada, mas de certa forma a regulamentação dela ainda é bastante delicada, porque nós visualizamos dia a dia na TV diversas propagandas, né, com esses apelos, e é muito fácil identificar isso. Exatamente. Veja, antes de iniciar o programa, a gente conversou, vocês me autorizaram a dizer, vocês são pai e mãe de crianças, 3 anos, 4 e 7, é isso? Isso. Tá, então, vocês sabem muito bem do que nós estamos tratando. Bem, eu devo chamar um novo comercial, mas eu vou deixar no ar mais um questionamento. Exatamente no que você estava dizendo há pouco, professora Leila e colega advogada. Você sabe quantos anúncios de frutas e legumes, em média, uma criança vê por dia na televisão? A resposta nós vamos ver em seguida. Entre linhas, retorna já. Voltamos ao programa Entre Linhas, hoje tratando do tema publicidade para o público infantil. Contamos com a presença do publicitário e coordenador do curso de comunicação social aqui da Univates, professor Flávio Moirer, e da advogada e também professora aqui do curso de Direito da Univates, doutora Leila Rames. No final do bloco anterior, eu deixei no ar uma curiosidade, eu perguntei, você sabe quantos anúncios de frutas e legumes, em média,
uma criança vê por dia na televisão? Ora, eu fiz esse questionamento e deixei como curiosidade porque muitos de nós, eu digo nós pais, ou usamos, no meu caso, no passado, a televisão como uma babá eletrônica, por comodidade, talvez até, ou por outras razões, e as crianças ficam lá assistindo os programas de televisão e nos dá um tempo para fazer os nossos afazeres. Bem, quantos anúncios, em média, de frutas e legumes por dia as crianças veem na televisão? A resposta é nenhum. Nenhum. E aqui eu tenho segundo a última pesquisa de orçamento familiar, também elaborada pelo IBGE entre os anos de 2008 e 2009, 34,8% dos meninos brasileiros de 5 a 9 anos e 32% das meninas nas mesmas condições estavam acima do peso. Brasil, aqui nossas crianças, 2008 e 2009. Enquanto isso, 16,6% dos meninos e 11,8% das meninas nesta faixa etária eram considerados obesos. Sobrepesos e obesos, isso é grave, obesidade infantil. É importante reforçar que os índices de sobrepeso e obesidade são mais recorrentes na região sudeste, onde há predominância de áreas urbanas e o consumo de produtos industrializados é maior. A relação entre propaganda e alimentação fica clara com dados levantados pelo próprio Instituto Alana. As crianças de 2 a 7 anos assistem, em média, a 12 anúncios de alimentos por dia, e o número sobe para 21 anúncios entre as crianças de 8 a 12 anos. Olha só que interessante, professor Flávio. Do total, cerca de 50% das propagandas vistas por elas na televisão são de alimentos, sendo 34% de guloseimas e salgadinhos, 28% de cereais, 10% de fast food, 1% de suco de fruta e nenhuma de frutas e legumes. Fonte disso que eu estou dizendo, site revistaforum.com.br. Professor, obesidade e propaganda. Que relação existe? Obesidade infantil, sobrepeso infantil e propaganda. É possível induzir uma criança? Vários alimentos que eles não são exatamente os mais saudáveis, eles são estimulados, né? Estimulados também por uma série de recursos, como usar os personagens que as crianças gostam. Então, ou usar itens colecionáveis que vão ser incluídos no produto. Então, a criança quer ter os itens da coleção, ela vai ter que comprar cada vez mais produtos daqueles sem a menor necessidade. Então, ela vai acabar comendo muito mais do que ela precisa simplesmente para ter aqueles produtos, incentivar o consumo desses produtos via isso. Então, a Anvisa, né, a Agência de Vigilância Sanitária, parece ser um dos órgãos mais atuantes nesse sentido, de tentar regular isso, tentar que tenha informações aos pais, por exemplo, das implicações nutricionais dos alimentos que estão sendo vendidos, nas embalagens, que contenha a quantidade de sódio. Nós temos crianças hipertensas hoje, né, porque a gente pensa que bolachinha recheada é doce, né, aquilo é sódio. Né? Tem achocolatados prontos. Aquilo tem uma grande carga de sódio. Que se a criança comer aquilo frequentemente, ela vai acabar tendo problemas de saúde. Então, tu fizeste referência aí ao Instituto Alana, é um dos principais institutos preocupados também com essas questões. Com a questão não só psicológica, afeta a criança, a questão social, do seu convívio social baseado no consumismo, mas também a questão alimentar, né, que é importantíssima hoje em questão de saúde, e a própria questão ecológica. Ou seja, se consumindo tanto, daqui a pouco, né, nós vamos... para onde é que vai parar tudo isso? A questão do lixo e tudo muito descartável, e muito brinquedo, e muito plástico, e muita coisa. Né? Então, ela propõe, por exemplo, feiras de trocas de brinquedos. Então, as crianças não querem mais o brinquedo, vão lá nessa feira, trocam brinquedos. Então, algumas ações assim também de órgãos não governamentais também são importantes. O Instituto Alana é uma ONG. Isso. Inclusive, ele é patrocinado por uma das sócias de um grande banco, né?
brasileiro. E ela, inclusive, ela fez uma tese de mestrado sobre esse tema, por isso que esta pessoa, ela põe recursos nesse instituto para... Ela fez como uma espécie de militância de vida proteger as crianças. E ela tem uma pessoa muito rica, que é uma das financiadoras desse Instituto Alana, daí da citação que o professor fez. Professor, eu quero te fazer uma pergunta, até que envolve um pouco a questão de você ser pai. Você tem um filho de 3 anos e 4 meses. Ele assiste televisão? Assiste. Pois bem, veja bem, ó. Você é um publicitário, conhece as técnicas de persuasão e induzir uma criança a um consumo, uma pessoa esclarecida, pai. O que você sugere para os pais, nós pais, sem o teu conhecimento, fazer para nos proteger contra essa publicidade para o público infantil, que pode causar danos, enfim, como a gente viu, obesidade? Eu creio que eles têm que estar presentes, né? A gente deixa a criança muitas vezes ali assistindo TV, mas eu acho que os pais, na medida do possível, eles têm que estar presentes com as crianças para orientá-las e para dizer certas coisas, colocar certos limites também, inclusive na questão do consumo, né? Nem tudo que ele vê ali ele vai poder ter, e aquilo é necessário, né? Porque a criança até certa idade, não, pelo menos o que eu observo do meu filho, ainda não consegue distinguir ali o que é o conteúdo editorial, o que é o desenho propriamente dito e o que é o comercial, até porque os comerciais que aparecem ali, pensando em um canal de TV fechada infantil, né? Os comerciais que aparecem ali vendem brinquedos dos programas que ele estava assistindo antes, então essa distinção ali fica um pouco nublada, né, para eles. Então, eu acredito que os pais têm que estar presentes e têm que cobrar também do Estado que o Estado faça a sua parte. No caso, o teu filho ainda não começou a pedir para comprar os produtos que ele vê? Eu não sei se ele ainda não chegou nessa fase, daqui a pouco ele vai chegar, eu vou ter que me tornar um pouco mais rígido. Mas, enfim, ele não é ainda do tipo que a gente vai no supermercado e ele fica querendo as bolachinhas. Até porque a gente evita dar isso para ele, né? Meu filho, que agora ele gosta muito de brócolis. Né? Então, tipo assim, se ele gosta de brócolis, por que eu vou dar bolachinha para ele? Né? Então... Eu acredito que, de fato, é uma questão de fase, né? A minha menina de 7 anos, né? Ela já pede, né? Então, em canais de TV fechada, por exemplo, né, direcionado especificamente para criança, no momento da publicidade, da propaganda, é uma sequência, né, de produtos que estão sendo ofertados. E aí chega, por exemplo, eu quero esse, no mesmo propaganda, né, tem 3 brinquedos, eu quero esse, compra esse para mim. Então, acho que sim, é uma questão de fase, e aí entra o fator educativo para complementar. Eu acho que aí sim os pais, a família tem que estar presente, orientando. Você vai poder ter tudo isso? Por que você quer tanto brinquedo? É necessário realmente? E como fator educativo, e a questão do peso que nós falávamos, né? O professor disse que gosta de brócolis, né? Em relação aos alimentos também, você gosta realmente desse salgadinho? Muitas vezes a gente vê as crianças comprando o produto, abrem o pacote e pronto, né? Sequer comem o salgadinho muitas vezes, só para ter o brinquedinho, né? Então a questão da obesidade, num primeiro momento, que esse excesso de informação, as crianças consumindo esses produtos, pode levar. Nesse sentido, existe um documentário, Muito Além do Peso, é um documentário até bem extenso, 1h30, mas traz fatores muito interessantes, né? A gente pensa que, o professor dizia, que é aqui basicamente do Sudeste, esse sobrepeso, enfim. Esse documentário mostra que na Amazônia, né, em vilas, casas flutuáveis, né, vêm as pequenas embarcações e trazem produtos, né, com marcas renomadas. E as crianças estão lá consumindo os salgadinhos, as bolachinhas recheadas e fazendo manha como as nossas crianças aqui. Então, isso é uma questão muito difundida hoje, né? Esse documentário deixa isso muito claro, né? Que essa influência da mídia tem ligação direta com a questão do sobrepeso. E aí eu vou voltar um pouquinho para fazer a ligação com
a regulamentação do CONAR, Código Nacional, né, da Autorregulamentação Publicitária, ele existe desde 1978. Tá? Mas ele tem 2 momentos importantes em relação à publicidade infantil, que é em 2006, quando trata especificamente da questão dos alimentos, né, quando começa a surgir essa preocupação com a obesidade infantil, e em 2013, com a proibição do merchandising. Né? Então, esse código, nesses 2 momentos, faz essa análise voltada à publicidade público-infantil. No caso do CONAR, ele em 2006, ele foi numa questão de autorregulamentação. Né? Autorregulamentação. Então, eles criaram, autorregulamentando um mecanismo para proteger, em tese, as crianças. Né? Isso. Mas existem países que aboliram totalmente a propaganda, a publicidade dirigida ao público infantil. Quantos e quais países aboliram? Nós vamos responder após o nosso comercial. Entre linhas, retorna em seguida. Professor Flávio Meurer, e da advogada e professora também aqui do curso de Direito da Univates, doutora Leila Rames. No final do bloco anterior, eu deixei o seguinte questionamento no ar. Você sabe quantos e quais países baniram totalmente a propaganda para crianças? Vejam, apenas 2 países baniram totalmente a propaganda para crianças: Noruega e Suécia. E também a província de Quebec, no Canadá, onde a programação é quase 100% estatal. É uma província, o Canadá é amplo, é como se, aliás, eu acho muito interessante isso, colega professor de Direito, que as províncias, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, têm uma competência maior para legislar sobre determinados assuntos. Aqui no Brasil, a competência federal, eu acho que isso é até uma questão aí em futuras discussões de reforma constitucional, de dar mais liberdade e autonomia para os estados. Mas, enfim, essa é só uma opinião que não faz parte do programa, mas eu gostaria de colocar, porque está aqui com a questão da província de Quebec. Certo. Então, lá eles têm autonomia de tomar determinadas medidas, e eu acho muito interessante isso. Quem sabe fica aí para as gerações futuras, quando repensarem o nosso país, de pensarem também nesse tema. Bem, agora vamos ver, eu vi alguma coisa relacionada a alguns países europeus também desenvolvidos, como tratam essa questão da propaganda infantil. Eu encontrei o seguinte: na Suécia, por exemplo, os anúncios dirigidos a menores de 12 anos, e aqui eu quero fazer um parênteses, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que público infantil é de 0 a 12 anos. Então, portanto, lá na Suécia, anúncios dirigidos a menores de 12 anos podem ser exibidos somente após as 21 horas. Uma forma de proteger as crianças. Na Holanda, eles são totalmente proibidos na TV pública, em qualquer horário. Na TV privada, está liberado, mas na TV pública, em qualquer horário. Na Alemanha, a programação direcionada às crianças não pode ser interrompida por mensagens publicitárias. Quadro observado também na Dinamarca, que decidiu proibi-las durante os 5 minutos anteriores e posteriores atrações. Veja que interessante, professor. Durante uma programação infantil não pode ter comercial, ou na Dinamarca, 5 minutos antes, 5 minutos depois, talvez a criança se disperse, é uma forma também de não. Mas, professor, eu estive vendo, aliás, deixa eu só dizer a fonte, porque outro dia me questionaram num dos programas qual era a fonte. A fonte desta curiosidade, a última que eu li, é revistaforum.com.br. Se me permite um parênteses, sim, claro. No Brasil existe um projeto de lei tramitando desde 2001, né, proibindo a veiculação de publicidade infantil das 5 da manhã até as 22 horas. Somente seria possível a partir das 22 até as 5 da manhã. Mas esse projeto vem tramitando desde 2001 e nesse período, especialmente eleitoral, está guardadinho a 7 chaves, paradinho. Até pela polêmica que gerou. Isso, com óbvio certeza. Que nenhum congressista vai se arriscar a tomar uma tirar o projeto da gaveta.
Eu agora, professor, eu quero fazer uma espécie de um pequeno contraponto obviamente, nós aqui nos declaramos a favor, no caso, os nossos convidados se declararam a favor da resolução, a resolução do Conselho de Proteção das Crianças, mas também o outro lado diz que, ao invés da proibição total da propaganda dirigida às crianças, não seria mais eficiente ensinar as crianças a lidar com a mídia e entender o seu funcionamento? A questão do senso crítico, saber distinguir entre fantasia e realidade. O que você me diz, professor? Essas podem ser ações conjuntas, uma coisa não exclui a outra. É preciso que haja certos limites, né? Talvez a resolução seja bastante radical mesmo, mas tem que se fazer alguma coisa, tem que se tomar algum tipo de atitude com relação a isso. E, claro, tem que haver a parte educativa, né? Não basta a restrição total, né? Mas é interessante mencionares aí o Canadá, a Suécia, a Noruega, são países que a gente sempre usa para dar bons exemplos, né? Na Noruega a coisa funciona assim, na Suécia, quando se tem uma lei assim no Brasil, já começa uma gritaria. Cerceando a liberdade de expressão, cerceando a liberdade de comércio, é um país autoritário, uma república das... Parece então que a gente tá tomando um tipo de atitude autoritária e de censura, né? Na Suécia, certamente, os níveis de educação, se a gente for olhar, vão ser muito altos, no entanto, eles têm a restrição também. Então, essas duas coisas, elas têm que andar juntas, né? Tem que ser... A sociedade tem que encampar isso, né? Não adianta o Estado colocar a lei, colocar essas coisas, se a sociedade não encampar, é claro. No bloco anterior, depois eu quero te fazer um questionamento, Clexal. No bloco anterior, a gente falou no Instituto Alana, e eu tenho aqui uma coisa interessante, acho, citar, que a diretora do Instituto Alana, Isabela Henriques, disse o seguinte: a criança, por estar em uma fase peculiar de desenvolvimento psíquico e mental, não tem condições de responder igual aos adultos às propagandas, e por isso ficam expostas a subterfúgios que a convencem a consumir. E aí eu pergunto para minha colega advogada, e se alguém achar, eu como pai, achar uma determinada propaganda abusiva, o que eu posso fazer? Nós temos no Brasil 3 legislações, de modo geral, que tratam da questão da proteção à publicidade. A nossa Constituição vai ter uma norma geral, né, prevendo e protegendo as famílias, dizendo que os conteúdos devem ser educativos, culturais, preservando valores éticos e sociais, né? O Estatuto da Criança e Adolescente vai proibir a veiculação de publicidade a menores de 18 anos. Seria o público infantil, né, o público juvenil também, em relação a bebidas alcoólicas, álcool, armas e munições. E aí o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é o que você referia, vai tratar da propaganda abusiva, enganosa, a venda casada, que é o que o professor referia, aquele produto que vem com o brinquedinho. Eu não posso comprar só o brinquedinho ou só o produto. A disposição dele é conjunta, eu tenho que comprar os dois no mesmo momento. E também vai trazer uma proibição em relação à veiculação da publicidade à criança, que induza a erro, né, que desperte comportamentos discriminatórios, que desperte o medo nas crianças, né? E, por exemplo, que a indução ao erro, nós vi outro dia ainda, uma massinha de modelar, né, que faz bolinho, que faz massinha de sorvete, sorvetinho, né? E aparecia uma legenda escrita: esse produto não é para consumo, não é apropriado para consumo, né? Mas uma criança de 3 a 4 anos, que é a criança faixa etária que brinca com massinha de modelar, não sabe ler, né? Então, tem a questão, até que ponto essa propaganda é efetiva? Então, os pais, professores, a sociedade, o que elas podem fazer? Primeiro, uma denúncia no próprio CONAR, que é esse Conselho de Regulamentação da Publicidade, tá? São muito eficientes, no sentido de que foram 9.000 casos julgados aproximadamente, né, nesse período de 1978 para cá, né, e 15% dos casos julgados dizem respeito à publicidade infantil, né? Então, elas vão recomendar ajustes na propaganda, que o professor referia no primeiro bloco de discussão,
Então, as denúncias ao CONAR acabam tendo bastante eficácia no sentido de que é um órgão que cuida das questões de publicidade e realmente vai verificar mais detalhadamente o que está acontecendo. Nós, como consumidores, o próprio PROCON, é possível uma denúncia e ele, inclusive, vai poder aplicar, né, recomendar a aplicação de multa, né, caso seja extremamente abusiva a propaganda, por exemplo, e o próprio Ministério Público. O Ministério Público é um defensor bastante ativo, que promove muitas campanhas. Temos também ONGs e associações, tem também a Associação Brasileira das Agências de Publicidade, eu até trouxe um e-book, As Leis da Publicidade e as Crianças. Então tem associações que também auxiliam na conscientização dessas questões relacionadas à publicidade. Você citou aquela questão de que a criança não sabe ler e na hora eu me lembrei, tem um comercial, hoje eu não me lembro nem que produto onde que em determinado momento, alguém é elevado, sobe, segurando balões. E rapidamente aparece uma advertência para não fazer aquilo, que aquilo era meramente ilustrativo. Ora, como é que nós vamos dizer para uma criança não fazer aquilo? Porque, puxa, é um atrativo encher balões e tentar subir para uma criança. E aí entra, então, essa questão da abusividade da propaganda. E no caso, nós temos o CONAR, nós temos o PROCON, você citou. E o Ministério Público. E o Ministério Público. Isso. Se faz a denúncia e... Isso, faz a denúncia e aí a condução CONAR e PROCON. CONAR especialmente é um órgão, né, executivo relacionado à publicidade, o Ministério Público que vai poder tomar medidas judiciais mais efetivas em relação a isso. Né? Até para poder tirar do ar a propaganda. Tirar do ar, suspender a propaganda, aplicação de multa, no caso de reincidência. Porque a gente viu nos blocos anteriores que o CONAR, que é o Conselho, que o professor me ajuda, Nacional de Autorregulamentação Publicitária. De autorregulamentação publicitária. Então, esse conselho, na verdade, não tem nenhuma ligação com um órgão público. Não. E ele é composto, provavelmente, por pessoas... Do próprio meio. Do próprio meio. É isso. E ele se autorregulamenta. Então, a forma dele ter prestígio perante a população é tomar medidas realmente que e na prática tem feito, professor, tomado medidas? Sim, eles fazem algum tipo de sugestão, advertência para aqueles que participam, né, para que eles, no caso de ser julgado pelo Comitê de Ética, né, do CONAR, que ser julgado como abusivo, por exemplo, que se suspenda o comercial ou que se retire algum trecho, algum tipo de advertência desse tipo, eles podem fazer. E no caso aqui de Lajado, digamos, um comercial, uma propaganda, uma publicidade local, pode se dirigir ao PROCON. Ministério Público. E um alerta também é a internet, né? A gente tem falado muito em comerciais televisivos, né? Mas a internet hoje também está aí bombardeando nossas crianças com diversos anúncios, né? Bem, obviamente que o tema não se esgota aqui, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigado pela oportunidade. Isso, agradeço igualmente. Nós que agradecemos. E antes de encerrar, eu vou ler uma frase que, na verdade, a colega professora, advogada Leila Ames, já havia, de alguma forma, referido no decorrer da sua explanação, que é a seguinte: um jovem redator questionou como falar com as crianças na propaganda. O outro respondeu: pense nos seus filhos. O que for bom para eles é bom para os outros. Acho muito legal isso aqui. Bem, o programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Lembrando ainda que você pode rever este programa no youtube.com.br, TV Urivates, programa Entre Linhas. Até o próximo programa. Muito obrigado por sua atenção.